Bom dia, irmãos. Paz seja convosco. Amém? Espero que todos estejam muito bem. Vamos dar início a mais uma aula. Eu peço que você, onde você estiver, você abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Vamos dar início a essa aula orando, pedindo a Deus direção, pedindo a Deus sabedoria e instrução para Ele. Pai amado, nós, nesta manhã ainda, estamos querendo entender a Sua palavra. Queremos entender um pouco de como que o Senhor pensa, de como que o Senhor deseja que as coisas sejam feitas e que tudo ocorra em nossas vidas. E nós queremos, Senhor Deus amado, entender um pouco mais da Sua palavra, daquilo que o Senhor já deixou escrito e de todas as revelações que o Senhor tem para nós, para nossos dias hoje. Nós te agradecemos por essa oportunidade. Pedimos a direção e a luz do Seu Espírito Santo sobre nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Ainda vamos fazer mais uma rápida oração, breve oração, pelas nossas ofertas. Então, eu peço que você levante sua mão, tendo você oferta ou não aí, ofertando nesse momento ou não. Nós temos a oportunidade de levar a oferta agora na igreja, nos cultos, que voltaram aos domingos. Mas, enfim, de qualquer maneira, eu peço que você levante sua mão, tá? Como sem oferta, e vamos orar, vamos agradecer a Deus. Pai amado, nós estamos agora com nossas mãos levantadas, e o Senhor sabe de nosso coração e das nossas atitudes, do que temos feito, e o Senhor sabe que o nosso coração está alegre em poder ofertar, em poder contribuir com a sua casa, com a obra do Senhor na nossa igreja. Nós pedimos que o Senhor nos abençoe, que o Senhor abençoe esse dinheiro, multiplique ele na sua obra, que ele sirva para pagar todas as despesas e para fazer tudo aquilo que a igreja precisa fazer. E é um privilégio poder dar, Pai. Nós sabemos disso e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos para mais uma aula. Bem, meus irmãos, eu vou pedir que você abra sua Bíblia juntamente comigo no livro de Mateus. Nós vamos ler um trecho que é do Sermão da Montanha. Vai do trecho do capítulo 7, versículo 13 até o 29. Então acompanhe comigo. Mateus 7, 13 até o 29. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá bons frutos, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar bons frutos. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Nem todo aquele que diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim vocês, que praticam o mal. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caindo a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu, e foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Bem, meus irmãos, eu escrevi alguns comentários para conversar com vocês a respeito desse texto. O pastor ele pregou justamente esse trecho no domingo à noite. Então vamos conversar aqui um pouquinho sobre este trecho da palavra de Deus. O tema da mensagem do pastor, ele colocou como sendo fundamentos. Fundamentos. E eu queria falar a respeito um pouquinho deste trecho e talvez um pouco antes dele, que é o Sermão da Montanha. Aqui é o finalzinho dele. É um dos trechos mais conhecidos da Bíblia, de toda a Bíblia, principalmente no Novo Testamento, dos ensinamentos de Jesus. Ali consta praticamente tudo
toda a teologia, digamos assim, de Jesus, não é? Todo o ensinamento de Jesus a respeito do reino de Deus, a respeito dos céus, de salvação, procedimento humano, consta ali naquele trecho. E é interessante uma coisa, irmãos. O Sermão da Montanha, Jesus ele era extremamente inteligente, não é? E ele usava as ferramentas que ele tinha e ele se adequava ao meio que ele estava sem, com certeza, perder a sua essência. E hoje em dia, quase todo mundo lê e escrever, sabe ler e escrever, não é? Pelo menos aqui no Brasil e na maioria dos países, né? A taxa de alfabetismo hoje é muito alta. Se você comparar com a época de Jesus, é altíssima. Naquela época, ainda que o povo judeu ainda lia bastante, né? Porque ele era ensinado até às crianças, desde cedo. Mesmo assim, a taxa de alfabetização daquela época ainda era muito, muito, muito inferior à que nós temos hoje. E Jesus ele usou de figuras de linguagem e uma linguagem poética para reforçar as ideias dele. Jesus ele idealizou e ele falou o Sermão da Montanha de uma maneira a que as pessoas elas pudessem transmitir umas às outras oralmente, não é? Porque a tradição oral ela era muito forte nos tempos antigos, não é? Hoje que a gente tem uma tradição escrita mais forte, não é? Mas a tradição oral ela sempre foi muito forte em todos os povos antigos. Isso não era diferente com o povo judeu também. Então Jesus ele centralizou todo o seu ensinamento quase neste trecho do Sermão da Montanha. E é interessante também o seguinte: as igrejas antigas elas tinham o costume de memorizar ou trechos ou até mesmo algumas pessoas o Sermão da Montanha inteiro. Então era muito comum as pessoas elas sentarem e conversarem e memorizarem juntos o Sermão da Montanha, porque ali realmente consta praticamente toda a ideia de Cristo sobre a salvação, sobre o reino, sobre quem há de herdar a salvação, em quais condições isso iria acontecer, né? E o Sermão da Montanha, Jesus ele falou a respeito de algumas coisas. Ele usou algumas figuras, alguns objetos, vivos, como uma árvore, algumas coisas como uma porta, por exemplo, não é? Para exemplificar e para que a gente pudesse entender melhor o que é o reino de Deus. E Jesus falou a respeito da porta, não é verdade? Que a porta estreita conduz à salvação e larga é aquela que conduz à perdição. E o que nós entendemos disso, né? A porta estreita são todas as coisas que nos são difíceis, mas não porque são difíceis, porque tudo que é espiritual é difícil para o homem. Tudo aquilo que não é carnal é difícil. Então viver de uma maneira carnal, e o que eu quero dizer? É de uma maneira natural, como o ser humano, porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, o ser humano ele nasce em um estado de pecado, não é? Não estou dizendo que o bebezinho ali que nasceu, ele vai para o inferno, não é isso. Nós nascemos com uma tendência para praticar o pecado e não com uma tendência para agradar a Deus. Esta tendência a agradar a Deus, ela só vem em nós quando nós temos o Espírito Santo trabalhando em nossas vidas, quando nosso espírito é regenerado, quando nossa vida é regenerada em Cristo e nós nascemos de novo. Quando ocorre o novo nascimento, aí sim, nós temos uma inclinação para agradar a Deus. Mas até então, a nossa inclinação é para o mal, é para a porta larga, a porta que conduz à perdição. E estreita é a porta que conduz à salvação. Todas as ações que nós tomamos diariamente, todas as ações, elas nos dirigem, elas nos apontam, nos levam para um determinado destino. Então eu vejo muitas pessoas falando assim: mas será que tem problema de eu fazer isso? Será que tem problema de eu fazer aquilo? Então, problema muitas vezes não tem, só que cada vez que nós tomamos uma ação, nós estamos indo em uma determinada direção, não é? Por exemplo, eu costumo dar o seguinte exemplo, não é? Você tem o objetivo de perder peso,
você está em uma dieta. Então você, né, tem lá uma lista de coisas para você comer e o horário para você comer e a quantidade que você deve comer, né? E se você e assim, isso é traçado com um nutricionista e é traçado um objetivo. Ó, em tantos meses você tem que perder tantos quilos. Então, cada vez que eu me desvio desta lista, eu estou mais longe do meu objetivo. Tá entendendo? Então, na vida é a mesma coisa. Cada vez que nós tomamos uma ação que vai contra o nosso objetivo, que é lá na frente herdar a salvação, nós saímos um pouco do caminho. Nós saímos fora do caminho. Por isso que muitas vezes pequenas ações elas têm um efeito muito grande a longo prazo. Porque ela parece pequena agora, mas isso pode resultar em mudanças em nosso destino muito grandes, muito grandes. Você pode ver, alguns acontecimentos em nossas vidas, eles ocorrem, acontecimentos que vão mudar a nossa vida, eles acontecem por um pequeno detalhe. Uma pessoa que você encontrou, alguém que você ligou, um contato que você tinha, e essa pessoa, enfim, te ofereceu uma oportunidade de emprego, te apresentou para alguém, enfim, nossa vida, ela muda de maneira muito rápida por pequenos acontecimentos, por coisas muito simples, muito aparentemente pequenas, né? E tudo é um caminho, irmãos. Então, assim, vamos pegar um exemplo, né? A maioria aqui trabalha, a não ser quem esteja desempregado, não, não tem ninguém aqui que não trabalhe né, não trabalha, a não ser que aposentou. Mas se eu falto no trabalho um dia, né, isso tem uma consequência, né? Talvez você foi no médico e você consegue um atestado, mas se você for resolver algo pessoal e alinhou isso com o seu chefe, enfim, faltar um dia no trabalho, em muitos casos, é algo contornável. Só que na outra semana, se você faltar de novo, a coisa já não vai ser mais igual. Já você não vai ter mais o mesmo tratamento. A coisa começa a ficar muito mais complicada de se resolver, não é verdade? Então, um outro exemplo que eu dei aqui, que eu anotei, não é? O pastor ele falou que tem alguns momentos em nossas vidas que acontecem acontecimentos chaves. Não é? Por exemplo, uma pessoa que hoje é viciada, ou no álcool ou em drogas, essa pessoa não nasceu viciada, certo? Ninguém nasceu viciado em drogas, ninguém nasceu viciado no álcool, ninguém nasceu viciado, enfim, em internet, em comer, em doce, né? Tem vício de muita coisa, né? Não é somente drogas e álcool, né? Tem muito mais coisa, tem cigarro, enfim. Mas ninguém nasceu assim. Existiu um dia que essa pessoa provou pela primeira vez um gole de bebida alcoólica. Existiu um dia, lá no passado, pode ser bem remoto, pode ser recente, onde uma pessoa que hoje é viciada em drogas e vive na Cracolândia, por exemplo, ela foi apresentada para as drogas e aceitou. Aquilo foi uma porta que foi aberta. A pessoa abriu o que a gente chama de brecha, né? E na verdade a gente pode chamar de porta, né? Que brecha é uma coisa que parece tão pequena. Na verdade abriu-se uma porta. E talvez ali naquele momento, geralmente, naquele momento, não acontece nada de errado. Não acontece nada demais, não é? A pessoa experimenta aquilo e alguns gostam, alguns não gostam, mas enfim, até os que não gostam, um dia experimentaram e lá na frente pode ser que isso mude. O pastor até comentou isso. Então, nós temos que tomar cuidado com as portas que nós abrimos em nossas vidas, não é? Com aquilo que nós fazemos e nós abrimos a nossa vida para que algumas coisas entrem nela. E muitas vezes nós precisamos restringir a nossa ação. Estava comentando aqui em casa, com os vizinhos também, que um exemplo, né? Talvez você ache até estranho, mas eu já usei brinco na minha adolescência. Eu tinha 2 brincos, né? E eram brincos de argola, né? E por que depois eu acabei tirando e tudo, isso faz muito tempo, eu era solteiro, ainda era muito jovem. Mas enfim, hoje, como eu vejo isso? Eu vejo o seguinte, um homem que usa brinco, isso é a minha opinião, tá, irmão? Não estou dizendo que isso é verdade, é como eu vejo as coisas. Um homem que usa brinco, para mim, ele está demonstrando ser um homem que não é tão conservador, certo? Em algumas áreas da vida, não pode ser que ele seja muito conservador em algumas áreas, mas em algumas áreas ele não é. Você pode ter certeza disso. Pelo menos assim que eu
que eu vejo, né? Então, o homem que usa brinco, ele está demonstrando que ele é um pouco mais liberal, que ele tem um pouco mais de flexibilidade, digamos assim, não é? Então, algumas coisas, e hoje em dia eu sou extremamente conservador, eu sou assim, 300% conservador, não é? O mundo hoje, ele está, o pastor até falou isso, né? Que a gente pensa que a gente é bonzinho, a gente é ruim, Deus ele vai medir a gente pela nossa, que a minha bondade supera a minha maldade, meus atos bons superam meus atos maus. Isso não é bíblico, nós não vamos ser julgados dessa maneira, tá? Então, voltando à questão da porta, o mal muitas vezes começa em pequenas coisas, em pequenas ações, uma brecha que a gente abre na nossa vida, algo que a gente deixa entrar, algo que a gente permite em nossa casa, algo que a gente traz para a nossa casa, algo que a gente não corrige, ou algo que a gente deveria fazer e não faz, não é? E temos que tomar cuidado. A Bíblia fala que o caminho do Senhor, a porta é estreita e poucos a encontram. Poucos a encontram. Sabe, não é que é difícil ficar passando por ela, porque você passa pela porta uma vez só, na verdade. A porta é estreita, você passa por ela. A Bíblia fala que poucos a encontram. Por quê? Por que isso acontece? O pastor também comentou que ele abriu a Bíblia e já caiu logo em cima dizendo que eu sou a porta, né? Jesus é a porta, Jesus é o pão. Então a porta é Jesus. Então, poucos encontram Jesus. A Bíblia diz que poucas pessoas encontram Jesus. Muitos encontram igreja, muitos encontram religião. Religião existe para todo gosto. Eu já vi pessoas trocando de religião, né, por conta de não conseguir entender ou não concordar com a religião que tinha. Uma pessoa que eu conheci há muitos anos atrás, ele tinha uma deficiência, que ele tinha muitas dificuldades de locomoção. E ele não conseguia entender por que isso aconteceu com ele. Ele pensou, será que eu fiz alguma coisa que desagradou a Deus? Eu estou pagando qual pecado? E ele era católico. Aí ele conheceu o budismo. E o budismo diz o quê? Que a reencarnação, né? Fala sobre reencarnação. Então ele começou a crer no budismo porque ele conseguiu aceitar mais facilmente que ele tinha cometido algum pecado na outra vida, do que entender que tudo acontece nesta vida aqui mesmo. Não é? Então as pessoas elas trocam de religião, elas não conseguem entender ou aceitar algumas verdades. Então, por não conseguir entender ou aceitar, e às vezes os dois, elas mudam, né? Ela não quero brincar mais, a bola é minha, eu vou embora. Eu vou levar a bola, que a bola é a nossa vida, né? Então eu vou crer naquilo que me convém, não é? E isto, já somente corrigindo, esse ensinamento de reencarnação não é bíblico, tá bom, irmão? Ainda falando sobre a porta, não é? A porta estreita, ela quer dizer o que também? Fazer as coisas que nem sempre as coisas vão ser fáceis para nós. Nós temos a oportunidade de fazer as coisas de um modo mais simples, não é? Mais simples, mas resolver de uma maneira mais rápida, mas os princípios que regem nossas vidas, eles muitas vezes não permitem que nós vivamos de uma maneira tão fácil assim, não é verdade? A Bíblia fala que se alguém te chamar para andar uma milha, ande duas. Não é verdade? Se alguém te der um tapa, isso está inclusive no Sermão da Montanha. Se alguém te der um tapa do lado direito, também ofereça a outra fronte. Se alguém te roubar a capa, dê também a túnica. São coisas que a gente não entende nem como funciona, né? Nem como isso pode ser possível e como nós podemos aplicar isso em nossas vidas. Mas o Espírito Santo, ele pode nos dar compreensão, uma compreensão que vem, muitas vezes, no momento da necessidade. Porque a gente fica filosofando, a gente fica teorizando, como muitas vezes eu vejo na internet algumas pessoas fazendo, isto, irmão, não tem muito fruto nisso, sabe? Não tem muito... Porque a gente, é na hora do vamos ver que a coisa pega. É na hora que a gente é confrontado, é na hora da batalha, não é? Que o pastor costuma dizer, não é verdade? As pessoas querem se preparar para a batalha, tal, mas quando o racha vai acontecer, cadê o irmão? Cadê a pessoa? Sumiu, não está mais ali, esqueceu a palavra, tomou atitude por si própria, agiu de maneira carnal. Então, irmãos, que o Espírito Santo possa trabalhar em nós de modo que na necessidade, no momento da necessidade de nós agirmos
conforme aqueles que estão andando pelo caminho estreito, Deus nos dê sabedoria para não retrucar, para dar outra face, para às vezes perder, não é verdade? O pastor comentou muito a respeito disso, de que essa porta é estreita e você não consegue passar com muita coisa nela. Você tem que deixar muita coisa, muita coisa. E eu te digo, irmão, o quanto mais nós conseguirmos deixar, largar, abandonar, mais facilmente e com mais profundidade nós vamos entender o que é essa porta estreita e o que é o reino de Deus. Mas se a gente quer ficar levando tudo e todo mundo agradando a todos, agradando família, agradando parentes, amigos, agradando a nós mesmos, principalmente, né? Se nós conseguimos nos desagradar mais, vai ser muito mais fácil nós passarmos pela porta estreita e assim fazermos a vontade de Cristo. Outro ponto interessante. Tem um ditado que diz que a voz do povo é a voz de Deus, né? É um ditado popular. É dos ditados mais absurdos e horríveis que existem. Eu não sei se isso é algo do Brasil, eu não sei realmente se isso é um ditado brasileiro, mas é um ditado extremamente errado. Você pode ver na Bíblia que quando falaram para vamos soltar quem? Jesus ou Barrabás? O povo falou, vamos soltar Barrabás. Prende Jesus e solta Barrabás. Em todos os momentos, os 12 espias, né? Os 12 homens que foram ver a Terra Prometida, 10 voltaram falando que não ia dar porque era muito difícil, e somente 2 voltaram falando que a terra era muito boa, que Deus ia dar para eles, porque Deus tinha prometido. Enfim, quando você vê a maioria indo para um lado, sabe, a grande maioria, sabe, é para a gente pensar e analisar, porque geralmente a maioria é boiada. Eu não estou dizendo aqui a respeito do que está acontecendo no cenário político, não. Eu tive um professor de matemática no colégio, que ele fazia parte do movimento estudantil. E ele falava, alunos, 90% dos alunos que se envolvem com o movimento estudantil são massa de manobra. Só 10% estão pensando. 90% é facilmente manipulável. Isso, pessoas que estão já querendo causar um impacto na sociedade. Né? O povo mesmo, o povão, é 99%, você pode ter certeza disso. Então, quando a gente está vendo a maioria seguindo por um lado, todo mundo faz assim. Não vou fazer assim que está todo mundo fazendo. Tá errado, mas todo mundo faz. Sabe, isso desagrada a Deus. Isso não é viver o reino de Deus. Isso não é viver pela porta, passando pela porta estreita, que é Jesus. Este trecho da palavra também fala a respeito da árvore, não é? Que uma árvore boa, ela dá fruto bom. Não é? Uma árvore ruim dá fruto ruim. E não pode uma árvore boa dar fruto ruim e vice-versa. E a gente, o pastor comentou muito isso, que a gente está muito preocupado com fruto. Né? A gente se preocupa não, eu tenho que me manter, eu tenho que aparentar, eu tenho que produzir, eu tenho que fazer, mas que nossa preocupação tem que estar na árvore. Porque se a árvore é boa, o fruto vai ser bom. Né? E eu vejo, e eu sinto também em mim, tá? Muita dificuldade no quê? Em a gente se esforçar demais para fazer as coisas de Deus. Isto mostra que não há como eu posso explicar, uma integridade natural em nós. Se nós nos esforçamos muito para ter um tipo de comportamento, é porque aquilo não é natural para nós. Aquilo não, nós estamos não simulando, mas forçando um comportamento que não nos é natural. Eu não estou dizendo para nós vivermos de qualquer jeito. E assim, se o meu coração não diz para ser assim, eu não vou fazer. Não. Nós temos que nos esforçar, nós devemos sim. A palavra de Deus diz em todo momento. Porém, nós temos que nos preocupar com o que nós somos. O que nós estamos nos tornando. Que tipo de homens nós estamos formando em nossas casas, não é? Porque a gente cobra o comportamento dos nossos filhos e muitas vezes o nosso comportamento não está de acordo com o que nós mesmos, se nós nos olhássemos de fora, nós gostaríamos, não é? Então, se nós tomarmos cuidado com a árvore, que a árvore somos nós, eu e você, os frutos vão dar, eles vão aparecer, eles vão ser bons. Se nós cuidarmos da árvore, se nós cuidarmos do que nós somos, do que nós estamos nos tornando. Aí eu pergunto, que tipo de homem nós estamos nos tornando? Nós estamos nos tornando homens de Deus? Ou nós estamos nos tornando homens mundanos, homens carnais,
Homens que vivem como todo mundo vive no mundo, não é? Com seus problemas, com seus dilemas. Nós somos, irmãos, iguaizinhos. A Bíblia fala aqui, por exemplo, que Elias não era diferente de nós. Nós somos sujeitos às mesmas paixões, sujeitos às mesmas tentações, às mesmas tribulações, provações. Porém, o Espírito que habita em nós é o que causa a diferença. O Espírito Santo, ele causa em nós comportamentos, pensamentos e vontades que não existem em pessoas que não nasceram de novo. Então, volto a reforçar. Temos que cuidar da árvore que somos nós. Temos que sempre estar bebendo da fonte que é Cristo, que é a palavra de Deus. Porque cuidando de nós, da nossa essência, o nosso fruto, nós vamos dar fruto naturalmente. A Bíblia não fala, inclusive a Bíblia fala que na igreja antiga não se fazia esforço para ganhar almas. Deus acrescentava, não é? As pessoas viviam bem, com comunhão umas com as outras, e caindo na graça do povo, e assim Deus acrescentava aqueles que haviam de ser salvos. E hoje nós tentamos nos esforçar de uma maneira absurda, só que nós esquecemos que Deus ele acrescenta quando nós estamos preparados, quando nós temos, como nós somos árvores boas, não é? E de modo que também teve aquele trecho que Jesus falou daquela figueira, você se lembra? Que quando ele passou pela figueira e ele foi pegar um fruto na figueira e ele não tinha, só tinha folha. E Jesus amaldiçoou aquela figueira. E a gente não entende, né? Por que Jesus fez isso? E muitas vezes aquela árvore, ela demonstra a nossa vida. Nossa, grandes, né? Cheio de folhas. Porém, qual é a serventia de uma figueira? Não é fazer sombra. Figueira tem que dar figo, não é verdade? Se é um carvalho, se é um eucalipto, não é? O eucalipto não dá fruto, não é? Não existe fruta do eucalipto. O eucalipto ele foi feito para ser cortado, usada a madeira para lenha, para outras coisas, mas árvores frutíferas, o objetivo delas é dar fruto. E se não tem fruto, se não tem fruta, né, numa laranjeira, você planta uma laranjeira na sua casa, no seu sítio, sei lá, e ela não dá laranja nunca, nunca, o que você faz com ela? Você arranca ela e planta outra coisa lá. Ou, sei lá, deixa sem plantar nada, não é verdade? Então, finalizando, nós devemos nos preocupar com que tipo de homens nós estamos sendo. Se nossa essência, se nós estivermos sempre em oração, sempre lendo a palavra de Deus, sempre indo à igreja. Porque, irmãos, não se iluda. Religião você faz em casa. Só que vida com Deus, não. A vida com Deus é uma vida particular e ao mesmo tempo coletiva. Não existe cristianismo sem irmãos, sem viver a coletividade, sem viver a comunhão, porque a palavra de Deus ela fala isso todo o tempo, tá? Então nós precisamos em nossas casas buscar o Senhor, orar, ler a Bíblia e nos reunir juntos, porque ali há a ordem, a bênção e a vida para sempre, como o Salmo diz, não é? Então, encerrando, irmãos, eu venho ali convocar, eu venho ali alertar, ali exortar. Vamos nos atentar para as portas que nós abrimos em nossas vidas, por onde nós estamos andando, os caminhos aonde nós estamos indo, aonde eles vão dar. Porque as decisões hoje, irmão, elas são pequenos passos, mas lá na frente podemos ter consequências muito boas ou muito ruins. E eu espero que você e eu sejamos sempre guiados pelo Espírito Santo de Deus para tomarmos boas decisões, fazermos boas escolhas, termos boas reações, porque é nas reações que nós demonstramos quem nós somos, que nós demonstramos que tipo de árvore que a gente é. Né? Quando a gente tem ação, a gente pensa, a reação ela vem espontânea. Então, se nós nascemos de novo, temos que ter reações mais condizentes com a palavra de Deus e com o que Deus espera de nós. Amém? Queria orar com você rapidamente antes de nós encerrarmos. Senhor Deus, que essas palavras caem em nossos corações e nós possamos praticá-las, Pai, porque, como disse a sua palavra em Mateus, se nós ouvirmos e praticarmos, nós seremos sábios e nossa casa não será abalada, nós não seremos abalados, mas se nós não praticarmos, seremos como aquele que construiu a casa sobre a areia e quando vem a tempestade derruba facilmente. E nós não queremos isso para nós, queremos, Senhor Deus, praticar a sua palavra sempre, hoje e sempre. Ajude-nos, Senhor. Ajude-nos a tomar as decisões corretas,
a andar sempre pelo caminho estreito, sabendo que muitas vezes teremos prejuízos, sabendo que muitas vezes seremos incompreendidos, sabemos que seremos julgados, sabendo que seremos crucificados pelas pessoas, até por aqueles que são muito próximos a nós, que não estão entendendo o nosso modo de pensar, mas que nós possamos, Senhor Deus amado, saber que o Senhor está vendo tudo e que o final deste caminho é a vida eterna, e tomarmos as nossas decisões não baseadas naquilo que as pessoas vão dizer, ou no que um acha ou que no outro pensa, mas de acordo com a sua santa e perfeita palavra. Nós te pedimos, Pai, e nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Eu espero que você tenha sido edificado, espero que você tenha sido exortado, consolado e aprendido um pouquinho mais para colocar em prática, porque nós também não falamos sobre esse pedaço, embora na oração eu citei, me lembrei, temos que colocar em prática, porque aquele que não pratica, hoje está tudo bem, beleza, você vai na escola e você tá ouvindo o professor falar e você não faz os exercícios, não tem problema, mas quando chegar a prova, a gente não vai saber fazer. Então é no momento da prova que nós seremos provados, e ali seremos aprovados ou reprovados. Espero que você tenha um ótimo dia, espero vê-los no culto hoje à noite, que todos tenham um ótimo restante de domingo, que a paz esteja com todos.